Olá, graça e paz. Você está no canal da Palavra. Eu sou o pastor Sandro Souza e é um prazer poder estar aqui trazendo algum conteúdo edificante para a minha e para a sua vida. Eu quero hoje chamar um pouco a sua atenção para um detalhe que por tantas vezes passa desapercebido em tantas leituras que fazemos. São vários os momentos em que nós fazemos leituras bíblicas em termos e detalhes tão inspiradores, se forem estudados a fundo, cavucarmos mesmo na palavra de Deus e buscarmos real significado daquilo, vai trazer ensinamento para a gente, mas são tantas as vezes que esses detalhes passam desapercebidos. Eu quero trazer você hoje para Marcos no capítulo 15 e falar um pouquinho sobre a púrpura que colocaram sobre Jesus. Quando se fala em púrpura em dias de hoje, dá-se a ideia de algo do tipo purpurina, talvez, quem sabe, para alguns. E a ideia de fato não é essa. Púrpura, na verdade, era uma roupa, era uma vestimenta. E eu quero trazer você um pouco para dentro desse texto, para a gente conversar um pouquinho sobre os detalhes tão importantes e também teológicos que trazem verdades para minha e para a sua vida no dia de hoje. Portanto, convido você a vir comigo nessa jornada pequena, mas edificante com toda certeza. Vamos lá? Se você tem uma Bíblia, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia nesse momento para que juntos possamos mergulhar nesse texto, nesse detalhe tão simples, mas tão edificante para todos nós. Já pegou a sua Bíblia? Já está de posse aí da sua Bíblia? Então vamos juntos? Abra a sua Bíblia comigo. Em Marcos, no capítulo 15, nós vamos ler o verso 17 a 20. Marcos 15, 17 a 20. Eu quero me deter mais especificamente no verso 17, mas leremos os 17 a 20 por agora, ok? Pois bem, Marcos 15, 17 a 20 é o texto que eu pedi para você abrir. Está aqui diante de mim. Diz assim o texto: Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram na cabeça e o saudavam dizendo: Salve-se, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiram nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Pois bem, esse é o texto que está diante de nós e eu te pergunto, por quantas vezes você pesquisou ou mesmo se fez alguma pergunta a respeito dessa púrpura que vestiram em Jesus? Pois é sobre ela que nós vamos falar no dia de hoje. O que era a púrpura? Pois bem, eu vou trazer agora uma explicação histórica sobre o que era a púrpura. O que era a púrpura? Era uma cor raríssima e extremamente cara, produzida de caramujos marinhos, exigindo milhares deles para uma pequena quantidade. Presta atenção nisso. Era uma cor raríssima e se exigia uma centena de milhares de caramujos para se produzir, se conseguir alcançar aquela cor raríssima. Em certos períodos, ela valia mais que 3 vezes o peso do ouro. Você tem noção disso? Que uma cor, a forma e a extração dessa tonalidade se dava com a morte de milhares de caramujos? Sim, talvez um bicho insignificante para mim e para você. Mas verdade é que precisava-se de muitos deles para se extrair a cor desejada, a cor exata, ao ponto de que houve momentos na história em que esta cor valia muito mais do que 3 vezes o peso do ouro. Somente reis, imperadores e elites, pessoas da alta cúpula da sociedade, podiam usar vestimentas que continham essa cor.
Em Apocalipse 18:16, o texto bíblico vai dizer: vestiam-se de púrpura e de linho finíssimo. Portanto, nós estamos diante de uma expressão aparentemente simples, mas que traz algo extraordinário sobre a extração, o custo disso, que tipo de pessoas que se usava isso, né? Esse tipo de vestimenta que continha essa cor de púrpura. E é exatamente sobre isso que nós estamos olhando aqui. E a pergunta que se faz é: por que vestiram Jesus? Por que com a púrpura? O contexto de Mateus 15, nós percebemos claramente uma espécie de zombaria. O que os soldados estavam fazendo era zombar de Jesus, uma vez que a acusação que recaía sobre ele, que ele era rei dos judeus. E agora, então, depois de sua sentença, de colocarem ele ali na mão dos guardas, né? Estes guardas vestiram Jesus com a púrpura. O nome da vestimenta era púrpura tíria, né? Que era essa vestimenta tingida dessa cor raríssima, caríssima, usada somente para pessoas da alta cúpula da sociedade. Somente usada em reis e majestades. Então colocaram aquilo sobre Jesus na intenção de fazer um escárnio, uma zombaria de Jesus. Isso está muito explícito na fala dos soldados quando dizem: tu não és o rei, então se manifesta como tal. Então ali a gente percebe que a intenção clara de colocar essa vestimenta em Jesus era de humilhar, era de tentar dizer algo contrário. Marcos 15:18 diz: os soldados zombaram de Jesus, colocando um manto púrpura, a coroa de espinhos e dizendo: salve-se, rei dos judeus. Isso está em Marcos 15, o verso 18. O que para eles era escárnio, um puro escárnio, para Deus era uma confirmação. Em João 18:36, a Bíblia vai dizer: o meu reino não é deste mundo. Apocalipse 19:16, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Sabe qual o fato que a gente chega aqui? A uma questão de revelação teológica. O rei que se humilhou nada mais é do que uma expressão clara do grande amor de Deus, do grande amor de Cristo Jesus por mim e por você. O rei que se humilhou. O rei eterno vestiu uma púrpura falsa, não para ser exaltado, mas para ser humilhado. A Bíblia vai dizer, né, que ele foi ferido, humilhado, transpassado por minha, por sua, por nossas transgressões. Ele foi ferido e humilhado. O Criador que se veste de luz como um manto, recebeu um manto de zombaria, um manto de escárnio. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora em Salmo 104, no verso 2. O Salmo 104, no verso 2, ele vai dizer assim: coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina. Presta atenção. Aquele que foi vestido de uma vestimenta tingida com púrpura, e naquele momento a intenção era humilhar, era escarnecer de Jesus. O Salmo de número 104, no verso 2, diz a respeito dele: ele está coberto de luz como de um manto. A Bíblia vai dizer que esse que vestiram uma roupa nele para escarnecer, ele estende o céu como uma cortina. Queridos, é extraordinário o que nós estamos lendo aqui. Uma vestimenta simples, tecida por mãos humanas, que tinha a proposta de exaltar e dar honra a um ser humano muito importante, foi usada em Jesus para provocar escárnio e zombaria. Quando a própria Bíblia diz que os céus de Deus, ele é estendido como um tecido por esse Deus que um dia foi humilhado e escarnecido por meus e pelos seus pecados.
O que nós vemos aqui é algo extraordinário, é algo maravilhoso da parte do nosso Senhor. Em Filipenses 2, de 6 a 8, a Bíblia vai dizer: assim mesmo se humilhou, tomando forma de homem, tomando forma de figura humana, deixou toda a sua glória. O meu Jesus e o seu Jesus foi humilhado, transpassado, moído, ferido e dilacerado por meus e pelos seus pecados. Sabe, mesmo quando o mundo tenta diminuir a mim e diminuir a você, Deus sabe quem de fato nós somos. Assim como Deus também sabia quem de fato era aquele Jesus que estava sendo escarnecido e humilhado. Sabe, querido, a humilhação de hoje, que está, quem sabe aí sobre a sua vida, pode estar revelando o propósito de Deus amanhã sobre a sua história. A opinião daqueles que cercavam Jesus, dos soldados ao seu redor, não definia quem Jesus de fato era. A opinião daqueles que te cercam não define de fato quem você é. Deus sabe quem você é nele e você precisa entender esse nele. Esse nele quer dizer uma necessidade de estar nele, porque estando nele saberemos de fato quem somos e como precisamos andar. Apocalipse 1:6 diz assim: e nos fez reis e sacerdotes. Ele nos fez reis e sacerdotes. Eu quero deixar essa explicação simples para você, mas tão profunda, tão abençoadora. Meu desejo é que você tenha sido abençoado. E eu quero te pedir, esse conteúdo é um conteúdo abençoador e edificante. E para que esse conteúdo que vai abençoar outras pessoas, edificar outras pessoas, assim como abençoou e edificou a sua vida, chegue em mais e mais pessoas, eu quero te pedir, se você puder, se inscrever aqui no canal, dar um joinha, ativar o sininho aqui no nosso canal e você sempre estará recebendo conteúdos como esse. Graça e paz em Cristo. Eu quero, antes de encerrar, orar por você e assim nos despediremos até o próximo vídeo. Portanto, feche seus olhos agora, se você pode, e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, tome a vida do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga, em tuas mãos. Nesta hora, eu os abençoo no poder de Cristo Jesus, aquele que se humilhou, aquele que foi moído, escarnecido, zombado, agredido por meus e pelos pecados daqueles que me assistem, mas que ao terceiro dia ressuscitou para a honra e glória de Deus Pai. É nesse nome, é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que eu oro, abençoando cada um dos meus irmãos em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Graça e paz. Até a próxima.